merece investigação, 6,5 milhões de euros pelo Evander. Calma. E o Evander vai ser um assunto que eu quero levantar a bola, mas nem tô só em relação à contratação. Em relação mais ou menos ao que você falou... Gente, só um instantinho. O Flamengo não contratou o Evander, gente. Né? E nem tem informação de quanto oferecer. Não, peraí. Não, eu gosto de brecar isso, porque assim, se acontecer, se for esse o valor, a gente vai falar. Agora, alguém especula um valor, a gente não pode transformar isso como se fosse notícia. O cara que está passando aqui, pô, estão pagando... O Flamengo fez uma consulta ao Portland, né? Sobre a possibilidade de vender esse jogador. O pai dele, inclusive, é empresário do Wagner Love, né? E também do Kennedy, né? Que passou pelo Flamengo. Então, o Marcos Braz já conhece o empresário e pai do jogador há muito tempo, porque o Wagner Love foi contratado pelo Marcos Braz em 2010 para fazer o Império do Amor, lembra? Sim. Império do Amor. Teve isso. Império do Amor. O Adriano fica depois do título e junta com o Wagner Love. A única coisa que o Império do Amor fez foi eliminar o Corinthians da Libertadores, não do Centenário. Mas nada, o resto foi um desastre. Não funcionou o Império do Amor, não foi legal. Mas foi uma consulta, pode até haver negociação, mas não existe ainda 6,5 milhões pelo jogador, que também acho que tem que ser muito discutido, né? É um jogador de 25 anos, que passou pelo futebol da Dinamarca, foi para os Estados Unidos e está um tempão lá nos Estados Unidos. Qual o nível de futebol que ele pode apresentar para ser competitivo no Flamengo? Sabe, quer dizer, dúvidas. Luiz Araújo, pelo menos, teve uma passagem boa pelo futebol francês, antes de ir para os Estados Unidos. O Evandro jogou na Dinamarca, Midland, né? Um time pequeno lá. Então, sinceramente, eu acho que de fato, é uma contratação que pode ser questionada se acontecer, mas no momento não tem nada, é só uma consulta, pelo menos a informação oficial que a gente tem. Oficial não, a informação que a gente tem é essa. O Flamengo fez uma consulta e os caras ainda não responderam, né? Os americanos. Vamos ver se vai rolar alguma coisa ou não. Agora, Mauro, pegando só porque a gente já tocou no assunto do Evander, daqui a pouco a gente já passou no Everton, então. O Evander foi uma consulta, né, que o Flamengo fez, que acabou saindo na mídia. Tem dois lados. Eu acho que realmente é difícil falar um pouco de valores porque a gente não tem ainda informação sobre o que o Flamengo pretende ou pretendia oferecer. O que a gente sabe é que o Portland não pretende vender o Evander. Então, caso o Flamengo avance uma negociação, não seria talvez um valor barato. Mas, ao contrário, não te dá a sensação que... Não estou falando que especificamente o Evander, mas o Flamengo sai um pouquinho da casinha de sempre naqueles mesmos jogadores. Tudo bem, podia estar fazendo isso aqui na América do Sul, com alguns jogadores. Eu esqueci o nome do menino do Estudiantes, né? Que o Benfica está querendo. Roleiser. Isso, o Roleiser, enfim, tem outras opções também. Mas não te dá a impressão que o Flamengo talvez esteja pensando em sair da casinha ou, de repente, não? É aquele caso o empresário deve ter oferecido e o Flamengo deve ter analisado. O que eu não entendo é a posição. Acho que não é a posição que o Flamengo tem que contratar. O Flamengo tinha que contratar lateral direito. Lateral esquerdo tem que ter um. Acho a ideia do Capixaba nesse combo aí com o Léo Ortiz interessante. Um jogador que não tem aquela questão da convocação, não vai ser tão caro como Vinha. A Roma pedir 10 milhões de euros pelo Vinha, eu acho que realmente não dá, cara. É um pouco demais. O jogador tem emprestado ao Sassuolo, ele está desvalorizado, cara. Que ele custou 10, 12, 13, sei lá, mas está desvalorizado. O Mourinho não conta com ele, porra. Precisam vender o jogador para fazer caixa para poder ter dinheiro para contratar na janela agora desse mês. Então, assim, a Roma também não está dando as cartas. É o jogador que eles não estão utilizando. O Flamengo tem que jogar firme aí, olha. Eu tenho 5, 6, sei lá, ok. Agora, 10 milhões de euros eu acho muito. Não faria esse negócio, porque eu acho que o Flamengo tem um bom lateral esquerdo. Eu acho que o segundo jogador para a posição não precisa ser obrigatoriamente um jogador tão caro. Pode ser um jogador de bom nível que vai cumprir o seu papel, vai ali dar conta quando necessário, numa ausência, uma convocação, uma lesão, uma suspensão, no revezamento, possa cumprir. Acho que o Capixaba poderia ser esse cara, né? E aí você tem grana para investir no zagueiro. O Léo Ortiz é mais importante você ter o Léo Ortiz do que ter um lateral esquerdo tão bom quanto o titular. Você pode ter um cara ali que vai ser cumpridor. E na direita tem uma carência porque nenhum deles conquistou a confiança de ninguém. Agora, para o lugar do Everton Ribeiro que está saindo, já tem o De La Cruz, porra. E todos os garotos que o André acabou de citar, que tem que ter oportunidade também. O Tite não gosta, o Tite tem que trabalhar com o que o Flamengo oferecer para ele. Se ele olhar para o banco e só ver os garotos, vai ter que botar os garotos, amigo. Sabe? Eu acho que tem isso também. O técnico também tem que se adequar à situação do clube, é política do clube. O Tite é o seguinte, a gente vai te dar jogador e tal, mas aqui é o Flamengo, cara.
O Flamengo tradicionalmente revela jogadores, e não só revela, como precisa revelar para vender, porque essa máquina gira muito em função das vendas. O Flamengo vendeu muitos jogadores, e o Flamengo negocia bem porque ele não está com o Pires na mão. Esse mesmo rapaz, o Luiz Henrique, que era do Fluminense, que está no Betis, que também acha uma contratação que seria cara e desnecessária, não que ele é um bom jogador, ele era o melhor jogador do Fluminense quando foi embora. A torcida ficou furiosa quando ele foi vendido por 9 milhões, porque foi pouco pelo que ele poderia valer. Mas o Fluminense estava ali com dificuldade financeira. Apareceu essa proposta, teve que vender para poder fazer a roda girar. O Flamengo, o Palmeiras, eles podem chegar e falar, não, 9 milhões, um abraço, não quero. Isso, o Matheus França foi assim. A proposta foi subindo, até chegar no patamar que o Flamengo queria, João Gomes. Então o Flamengo vende bem os jogadores. Para isso eles têm que jogar. É o caso, por exemplo, o Natan, que às vezes tem viúvas do Natan, né? Aliás, o Natan é engraçado. Outro dia ele fez um jogo bom na Champions League. Olha aí o Natan, quando ele jogou contra o Real Madrid, que foi um desastre. Um desastre, atuação péssima. Quem viu o jogo, viu. Aí ninguém lembrou. O Natan é um garoto, cara, que está agora na meca dos zagueiros, que é a Itália. Tem tudo para crescer, tem bom porte, é um garoto que vai ser um bom jogador. Mas se o Flamengo não empresta ele para o Bragantino, vende, aliás, e foi uma boa venda, o cara tinha 17 jogos de time profissional, ele não iria para a Itália. Ele ia ficar na reserva lá, não ia jogar nunca, cara. Então acabou sendo bom. O Bragantino ganhou dinheiro, o Flamengo depois ganhou um percentual na venda e o menino seguiu o caminho dele. Então o Flamengo precisa ter que esses jogadores atuem. Então o Tite tem que entender isso também. Alguém tem que falar, Tite, ó, a gente vai te dar. Tem o De La Cruz, tá? Olha que presente de Natal você ganhou. Estamos atrás do Léo Ortiz, vamos trazer um lateral esquerdo e tal. Agora, você tem que olhar para o Matheus Gonçalves, para o Vitor Hugo, para o Igor Jesus, para o Ryan Lucas, que vai agora subir, tem 18 anos, para o Lohan, que está também com idade, já que pode começar a entrar no time principal. No caso do Lohan, tem um outro detalhe, ele que é considerado a grande joia, é importante até nesse momento trazer para o time profissional. Eu não sei como é que a conduta do garoto, tá? Mas assim, quando a gente conhece como é que é isso, né? O jogador do Flamengo que ganha o rótulo de a nova joia, a tendência a ficar mascarado é enorme. Não é culpa do Beck, não. É culpa do Flamengo mesmo, do sistema ali que envolve. Começam a turbinar, o menino, muito jovem, sem maturidade, muitas vezes se deslumbra. Então, acho que é legal até conviver no meio dos grandes ali, para ir sentindo como as coisas funcionam e, sabe, e chegar da maneira mais adequada. Eu acho que um garoto muito talentoso tem que ter mais cuidado. Não estou dizendo que o jogador é mascarado, estou dizendo que assim, o ambiente do Flamengo, o oba-oba, propicia o jogador ficar muito vaidoso. E, às vezes, antes do tempo, acaba se queimando. Já tem tantas histórias assim. Então, tem gente ali para ele observar. E na zaga, está na hora de olhar o Cleiton. O Cleiton jogou no começo da temporada com o Vitor Pereira, né? Jogou contra o Botafogo até de lateral esquerdo, no jogo da contusão do Pulga. E, de repente, não entrou mais. O jogador que já jogou de lateral esquerdo. O Tite sabe disso? Já observou? E se o Cleiton virar uma opção para a zaga e lateral? Que, aliás, é uma coisa tão comum na Europa, né? E aqui no Brasil é raríssimo. Jogador que atua na zaga e também sabe jogar de lateral. Então, assim, jogadores evoluem. Ontem estava vendo de novo um jogo do Liverpool, o João Gomes está jogando no lugar do Roberts. Ele era o mais fraco jogador do elenco do Liverpool na defesa. Continua até lá hoje, ele melhorou muito. E jogava zagueiro, lateral direito, jogando na esquerda, cara. O jogador de futebol com um técnico bom, se ele for inteligente e dedicado, ele pode evoluir. Garotos, então, mais ainda. Então, acho que a função do Tite tem que ser essa também. Mas alguém tem que falar para ele, a gente não vai te entregar os jogadores todos que você quer, não, cara. Aqui a gente tem que botar a molecada para jogar, até porque o Flamengo precisa vender esses jogadores em algum momento. E aí eles têm que ser colocados na vitrine, senão não vai jogar. E o que eu disse, o Cleiton não joga, se o Natan não fosse para o Bragantino, estava até hoje lá encostado, atrás, na temporada passada, do Léo Pereira, né? Léo Pereira está sempre nas páginas também, né? Que coisa. Léo Pereira, o Rodrigo Caio, que estava no elenco, o Fabrício Bruno, o Davi Luiz, quem mais? E o Pablo. O Natan estaria atrás dessa gente toda, gente. Como o Cleiton está lá, não jogou mais. Jogou com o Vitor Pereira, que, aliás, tinha essa virtude. No Corinthians também, o Vitor Pereira botava a molecada para jogar. Os miúdos. Os miúdos. Então o Tite tem que olhar para isso também, entendeu? Olha, o ambiente aqui é esse, o clube é assim, nossa política é essa, a gente tem uma base, a gente tem que botar esses meninos para jogar, você tem que olhar para eles também. A gente vai te dar jogador. Cara, o cara ganhou o De La Cruz, cara, o jogador dos mais importantes aqui da América do Sul nos últimos anos. O cara ficou 6 anos no River Plate, ganhou tudo que é título lá, só não ganhou o Mundial de Clubes. Ganhou todos os títulos possíveis praticamente lá. Enfim, já ganhou um presentaço, né?